Você que está aí passando pela transição, pelo crescimento capilar, já tem algum corte que você deseja fazer no seu cabelo? Vamos falar sobre isso? Fala, meus cacheados! Já é o nosso 9º episódio da nossa série de como deixar o cabelo crescer. Eu sou o Samuel Telésforo e nesse 9º episódio nós vamos falar sobre corte. Muita gente tem essa dúvida nesse tempo de transição capilar, se faz o corte X ou o corte Y. Muita gente já me procurou no Instagram no direct perguntando se eu aconselhava de cortar, de fazer isso e aquilo, que eu vi um corte legal e tal, o que eu acho, o que eu penso a respeito. O conselho que eu sempre dou para as pessoas e vou dar aqui para vocês agora também é: não corte o cabelo. Gente, entendam que é um conselho meu, tá? É o Samuel que está falando. Isso não é baseado em fatos de ninguém, de pessoas, de coisas, enfim. É uma opinião minha, é o que eu acho, é o que eu penso. Eu não aconselho você cortar o cabelo porque quando você começa a deixar o seu cabelo crescer, você tem ali um objetivo, uma expectativa de ver como que ele ficaria depois de grande, como ficaria o seu formato, como você ficaria e tal, aquela coisa toda, com black, cacheadão e etc. A partir do momento que você corta o seu cabelo nesse período, seja aquele corte que é mais baixinho aqui dos lados, deixa só em cima o cabelo e tudo, ou qualquer outro corte específico, principalmente se esse corte embaixo, que corta só dos lados assim e deixa em cima maior, for um corte que você já quer, que você já visa usar ele lá na frente, mesmo assim eu te aconselho para não cortar. E que você decida lá na frente se você corta ou não. Por quê? Muitas vezes você vai passar por esse processo de deixar o cabelo crescer, ele vai crescer todo ali por igual. E quando chegar lá no final você vai ver o resultado que ficou, você vai gostar tanto que você pode mudar de ideia e não querer mais usar aquele corte, mas deixar do jeito que você pensou. Mas se você faz esse corte, você não vai conseguir ver como ele ficaria se ele crescesse todo uniforme. Você vai impedir de você ver o seu cabelo como que ele ficaria, o resultado final, ele todo grande, todo no black. Por isso eu aconselho que você deixe seu cabelo todo crescer, para depois você tomar essa decisão. Lá na frente você tomar essa decisão se você corta ou não. Até mesmo porque hoje você consegue fazer alguns penteados no seu cabelo, que através desse penteado você consegue perceber e ter uma noção de como que ele ficaria se tivesse cortado. Como por exemplo, teve uma vez que eu participei de um concurso que eu usei um penteado que eu levantei todas aqui as laterais e atrás, Então ele ficou no estilo desse corte que eu falei pra vocês. E tipo assim, eu gostei muito, achei muito legal, mas pra eu usar de vez em quando. Se fosse pra ser um corte em si, eu não ia gostar, Eu iria ter que gostar depois, porque eu ia ter que acostumar, com ele daquele jeito, porque depois que corta já não tem mais jeito de voltar atrás. Mas não seria aquilo que eu queria, sabe? Eu gosto dele assim. E às vezes eu uso daquela outra forma para poder mudar. Mas se eu já tivesse cortado lá na frente, eu não teria visto como que meu cabelo ficaria, E eu teria, assim, o desprazer de saber e conhecer o cabelo do jeito que é hoje e é o jeito que eu gosto de usar. Não só esse penteado que eu falei pra vocês que eu fiz, mas eu também já fiz algumas trancinhas, Eu acho que eu não vou lembrar o nome da trança agora, mas que eu peguei só a parte lateral, E atrás tá no meu Instagram, tô deixando a fotinha aqui também pra vocês verem. Quando eu fiz essa trança, deu pra mim ter uma noção muito grande de como ficaria o meu cabelo se ele tivesse grande só em cima e nas laterais normal. Mas até pra algum outro corte normal, sem ser esses que levam máquina do lado e tudo mais, eu acho que você deve esperar um pouco mais. Se você tiver nesse processo ainda de crescimento, não tiver de um tamanho todo assim que você esperava, e você já decidir fazer este corte de uma vez, e esse corte possa afetar o resultado de um cabelo crescendo por inteiro lá no final, eu aconselho que você não corte. Mesmo que você esteja passando por todo esse processo de não estar identificando-se com o cabelo, com a forma que ele tá, eu aconselho que espere só mais um pouquinho antes de decidir cortar. E é aquilo, gente? Só quem deixou o seu cabelo crescer, que passou pelo processo de transição, de crescimento capilar, sabe o quanto que é trabalhoso, o quanto que é custoso, o quanto que é difícil chegar onde chegou. A gente sabe de toda a dificuldade que passou para simplesmente cortar e não viver o processo de saber como que ficaria. Cara, me dói muito o coração quando eu vejo uma pessoa cortando o cabelo sem ter muita noção do que ela tá fazendo, sabe? Assim, eu não tô falando no sentido geral não, porque cada um é dono de sua vida,
corta se quiser, se não quiser, entenda o que eu tô falando. Mas quando as pessoas cortam sem ter muita noção do que elas estão fazendo, sabe? Porque depois ela pode se arrepender e já vai ser tarde demais e enfim. Porque a pessoa pode se arrepender e depois vai ficar muito mais difícil. Né? Imagina, pensa uma pessoa com cabelo desse tamanho, do jeito que tá. Né? Eu tô aqui com esse cabelo. A pessoa vai lá e passa uma máquina e ela tem que viver o processo todo do início, né? Assim, tudo de novo, aquele transtorno, aquela dificuldade que passou e tudo mais. E porque se arrependeu de ter feito um corte, né? Então, assim, é complicado. Fora que muitas das vezes ela pode desistir, não querer de novo fazer isso, porque ela sabe do trabalho que deu no começo e não querer passar por aquele processo de novo. O único conselho para cortar que eu dou é se você vai começar a deixar o seu cabelo crescer. Igual no meu caso, eu tinha um cabelo curto dos lados e maiorzinho em cima. O que eu fiz? Eu passei a máquina em tudo, né? Passei a 2 em tudo e deixei o cabelo crescer uniforme. Então ele foi crescendo todo junto, né? Então assim, eu não deixei, ele não ficou maior em cima e menor dos lados. Ele cresceu por igual, porque eu cortei ele todo no início. Mas isso é pra quem tá começando, tá lá no início ainda. Então é o meu conselho. Eu falando, Samuel Telésforo falando pra vocês. Não corte o cabelo. Deixa ele crescer uniforme e lá na frente você decide se você corta ou não, tá bom? Minha opinião. Tá acabando a nossa série, já estamos no nosso penúltimo episódio. Já comenta nesse vídeo os temas que vocês querem ver nos próximos vídeos assim que acabar essa série. Deixe seu joinha se você gostou, se inscreva no canal se ainda não está inscrito e não se esqueça de ativar as notificações. Aguardo você no último episódio. Beijos e muita luz!